O ex-presidente Lula falou esta semana em entrevista ao portal Sul-21 sobre a destruição do país e os ataques à soberania nacional. Vamos ver. A ideia é vender tudo. A ideia é vender tudo. Já que eu não posso produzir, vou vender. É a única razão que se explica o Guedes na Fazenda. É a única razão. Sabe? E nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Um desmonte generalizado, sem perspectiva de geração de emprego, sem perspectiva de aumento de renda, sem perspectiva de manter a seguridade social, dando ao trabalhador brasileiro a tranquilidade na velhice. Então, é o Brasil voltando ao século XVIII. Celso, você esteve com o ex-presidente ontem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre qual é o sentimento do ex-presidente em relação a tudo isso que está acontecendo e especificamente sobre as relações exteriores no Brasil nesse momento. Olha, o presidente está, com toda a razão, extremamente preocupado, né? Quando você vê o que está acontecendo em vários setores, né? Quando você vê a Embraer, que o contribuinte brasileiro pagou, né, através do BNDES, através da própria aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, fez um trabalho extraordinário, e você vê toda a parte de aviação civil vendida. Eu fui embaixador em Genebra, com muita honra, no governo Fernando Henrique, tive uma participação, eu não sei se é importante, não vou ficar falando de mim, mas eu tive participação nas negociações, inclusive do lançamento da rodada de Doha, quando conseguimos algo importante com relação a medicamentos, né? Ministro José Serra, eu também tenho que ser correto, ele era o ministro da Saúde e ele, se não fosse o apoio dele, não teria ocorrido. Mas nós conseguimos. E na parte, só para voltar à Embraer, uma das coisas que mais nos tomou lá, o atual diretor-geral do MC era meu assessor lá, e nós trabalhamos, continuou sendo meu assessor depois, trabalhamos intensamente no diferendo da Embraer com a Bombardier, né, canadense, por causa dos subsídios, enfim, o comércio desleal, etc. Gente, se nós estivéssemos fazendo isso agora, não é mais a Embraer que você vai defender. Aliás, já disse, vamos mudar até o nome, é Boeing do Brasil. Eu sempre cito meu filho quando tinha uns 10 anos, a gente chegou aqui no Brasil e disse assim, papai, porque tudo aquilo que diz que é do Brasil não é do Brasil, né? Então a Boeing do Brasil é isso, não é do Brasil. Quer dizer, isso vai criar, no início pode ser que eles usem a capacidade de engenharia aqui uma parte, progressivamente eles vão transferir isso para a matriz, porque é assim que as coisas se passam. Não é porque os americanos são maus, ou os chineses, como você iria dizer, porque eles são maus, é porque essa é a lógica. Então, se você não toma providências para efetivamente estimular que haja produção no país, que haja desenvolvimento tecnológico no país, ele vai sempre tender à lei das vantagens comparativas tradicional. Alguém lembrava recentemente o Acordo de Methuen. Portugal era mais competitivo em vinhos e a Inglaterra era mais competitiva em tecidos. E é o exemplo típico, né, para quando se estuda a lei das vantagens comparativas. Não nego. Agora, mesmo olhando esse lado, o acordo não é bom, e volto a dizer o seguinte: os nossos vinhos, que não são vinhos, são carnes, os vinhos serão os deles, vão deslocar os argentinos e os chilenos daqui, e os brasileiros, um pouco. Mas, digamos, a carne é cotas pequenas. Elas foram consideradas insuficientes em 2004. Pelo que eu ouço dizer, pelas reportagens, porque acho que outra característica importante que eu preciso dizer é o seguinte: que acordo é esse? Total falta de transparência. Não vi publicado em lugar nenhum qual é a cota de carne, não vi. Nós negociávamos o tempo todo conversando com os empresários, com a CUT, com todo mundo. Isso não ocorre mais. Então, quer dizer, se eu preciso fazer um acordo com a União Europeia para eu respeitar as normas de clima que fazem parte de um tratado que eu assinei, gente, eu estou mal. Entende? Então, para respeitar os direitos humanos, das minorias, não sei o que, eu preciso que a União Europeia venha nos dizer que a gente tem que fazer, eu estou mal. Não acho mal que ela diga não, mas não é esse o caminho. Eu acho que esse aqui é o problema. Então, eu vejo ameaça à soberania por aí, há uma distorção enorme da visão de soberania quando hoje fala esse atual chanceler, enfim, não vou comentá-lo, né, porque, enfim, não vou comentar, mas quando ele... Aqui, quando se fala em soberania no Brasil hoje, é a possibilidade de desrespeitar a norma internacional. É isso. Sim. Que é soberania. Sinônimo de soberania, não. Aqui, direitos humanos, a gente faz o que quer, porque não vamos nos curvar à ONU. Eu ouvi isso dito por um juiz
não da Corte Suprema, mas de uma alta corte brasileira. O Brasil não vai se curvar à ONU. O Brasil não vai se curvar à ONU. Então, o que é isso, gente? A ONU somos nós que fizemos, é a regra, é a norma internacional. Não é a defesa da riqueza nacional. O presidente Bolsonaro, eu não estou querendo colocar as palavras dele, ele quer fazer o desenvolvimento da Amazônia em parceria com os Estados Unidos. Isso surpreende. Eu fui ministro da Defesa, a preocupação que havia ali com a Amazônia era enorme, né? Bom, enfim, eu teria muitas outras coisas como comentar. Como ministro da Defesa, eu sobrevoei muitas vezes a Amazônia, inclusive esse percurso que foi descrito aí, e vi os clarões que existiam no meio da floresta, sem falar o que está sendo comido pelas bordas. Todos nós sabemos disso. Então, eu acho que é tudo muito, muito complexo. E eu acho que, digamos assim, tudo bem, temos que respeitar a bandeira? Temos que respeitar o hino? Mas temos que respeitar também as riquezas nacionais, o trabalhador nacional, a dignidade nacional, você não ficar votando na OIT contra os trabalhadores indígenas, não ficar votando contra nas questões de gênero. Para mim, soberania é isso, valor nacional para mim é defender a igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade dos trabalhadores, é isso. Sim, porque você comentou, você disse agora que não vai comentar sobre o chanceler, mas enfim, eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre isso, porque essa decisão, esse acordo fechado foi comemorado como uma grande vitória conquistada por esse governo, mas a gente sabe que internacionalmente a representação brasileira é um desastre, tanto é que antes do G20, o que se comentava é que em pelo menos 2 reuniões, na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, os diplomatas receberam instrução de ressaltar a diplomatas de outros países a visão do governo brasileiro sobre gênero, que é uma questão, Não se pode mais falar de gênero, não se pode mais falar da saúde reprodutiva da mulher. Pois é, quero saber do professor, o que significa você levar essas questões retrógradas, esses pensamentos retrógrados a ambientes espaços internacionais, em eventos internacionais? Como fica o Brasil lá fora? Eu acho que nessa área de costumes a polícia vai muito mal, né? Quer dizer, e ressalto, eu acho que ainda acho que esse acordo é uma faceta positiva, embora tenha aspectos a se discutir, mas e diante a essas más notícias na área de costume e declarações ideológicas confusas, né? Quer dizer, o que me parece, inclusive, que a aproximação com a Europa é uma correção de rota, porque parecia que o único aliado especial automático seria os Estados Unidos. Então, nesse sentido, na medida em que a polícia externa brasileira abre o leque, e deve abrir mais ainda, porque o acordo deve produzir novos parceiros, não é? E abrir mais o leque. Então, acho que isso também é um elemento positivo. Eu acho que o Brasil seria mais ainda refém de uma relação especial com os Estados Unidos. Então, vejo mais um aspecto positivo desse acordo. Discordo no sentido de dizer que o acordo foi para cumprir metas. Não é isso. Quer dizer, o acordo tem que ser positivo para a economia brasileira. E também concordo no que se refere a falta de clareza sobre qual é o potencial efetivo, por exemplo, esse espaço de cotas, etc., na área de agronegócio. Agora, essa agenda de política externa brasileira nas questões de direitos humanos, etc., me parece que tem havido um retrocesso realmente preocupante. E aí eu não tenho nada, uma visão positiva sobre isso. Muito pelo contrário. Na área comercial, me parece que dá um salto para frente e a gente tem que aproveitar isso. E essa é a minha avaliação, discriminando bem a área comercial e as outras temáticas, que aí sim me parece que tem havido um retrocesso claro. Sim. Celso, você quer comentar sobre o chanceler, sobre as relações exteriores nesse momento no Brasil? Eu acho que eu já disse essencialmente, eu acho que, digamos, a principal, e aí tomando novamente a frase do presidente Lula e a preocupação com a soberania, eu acho que há um emprego totalmente distorcido do termo de soberania, que é nesse sentido de não seguir as normas internacionais, inclusive. Aliás, já deixamos de seguir, porque quando o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas determinou que o Lula poderia concorrer à eleição mesmo preso, independentemente do julgamento do mérito, porque era uma medida liminar, não interim measure em inglês, mas liminar, nós já desrespeitamos. Então, isso já vem vindo. E agora está se acrescentando, quando você vê, não só em relação a normas existentes, mas você está dificultando o progresso. Quer dizer, com relação ao clima, ameaçamos sair, depois que não sabe, a gente nunca sabe o que vale, porque um dia vale uma coisa, outro dia vale outra aqui. Então, com relação a direitos humanos, concretamente estão ocorrendo situações dessas,
Convenção sobre o Trabalho Indígena foi assinada na época do Collor, ratificada na época da Dilma, porque as coisas tomam tempo aqui no Brasil. O Brasil foi o único país a votar contra uma implementação maior do acordo. Então, eu acho que você está de acordo comigo sobre isso. Não temos discórdia. Sobre a parte econômica, eu também não estou em desacordo com a essência do que você disse. Por isso eu disse, eu não sou necessariamente contra um acordo Mercosul-União Europeia. Agora, eu acho, e quando ele foi lançado, os acordos de livre comércio pareciam uma panaceia. Todo mundo você conta, o Chile tem 48 acordos de livre comércio, não sei quem tem não sei quantos. Com o tempo nós fomos vendo que não era bem assim, que havia muitos aspectos a serem considerados. Esse que eu não vou voltar a dizer, da indústria, do desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que hoje em dia devíamos procurar outros meios de encontrar esse equilíbrio. Acho bom que procure que tenha um relacionamento forte com a União Europeia, mas o que está acontecendo possivelmente é o contrário. Eu li superficialmente, tenho medo de fazer uma afirmação muito grande, mas e pelo que eu ouvi na conversa de ontem, inclusive, que agora na Argentina, antes aqui do Brasil, não sei se no Brasil também, já se começa a fazer, o Macri teria falado, alguém ligado ao Macri teria falado de fazer um acordo semelhante com os Estados Unidos. Quer dizer, é voltar à ALCA, que justamente foi uma luta tremenda aqui. Então, eu não sei, quer dizer, eu digo, uma coisa é em tese, ter um acordo com a União Europeia não é ruim. Eu acho que nós deveríamos ter caminhado para ter um outro tipo de acordo. Você mencionou China antes aqui na nossa conversa. Eu estou de acordo. Também é preciso mudar o nosso relacionamento com a China. Se houvesse uma proposta de acordo livre comércio Brasil-China, Mercosul-China, eu seria contra. O que eu estou dizendo é, digamos, que no jogo geral de política, hoje em dia os BRICS representam, a União Europeia pode representar também, mas na situação concreta que se deu, com os países fragilizados. Porque, veja bem, como eu estou dizendo, não é o Bolsonaro só não, isso foi com o Temer já, muito fragilizado politicamente. E com a Argentina, então, agora com a corda no pescoço, quer dizer, você negocia praticamente qualquer coisa para ter o acordo. Eu sei que essas questões são muito difíceis, eu participei intensamente dessas negociações, não só na União Europeia, como a ALCA, como a OMC. Você tem que ter paciência, você tem que ser... Você diz assim, não, vamos assinar isso agora. O outro percebe que você está precisando assinar e aí ele tira tudo que quer e não dá nada. É isso que é. Mas você citou o BRICS. BRICS se reuniu recentemente e o Brasil estava de fora dessa reunião. Não, o que aconteceu aí foi o seguinte. O BRICS é em boa parte uma criação do Brasil. Vou lhe dizer por quê. Porque na realidade o primeiro grupo de países assim, desse tipo emergente que foi criado, não o primeiro grupo, que houve outros, mas de formato semelhante, não ligado a uma área geográfica específica, foi o IBAS. Índia, Brasil e África do Sul. 3 democracias, cada uma, a gente achava na época, 3 democracias, multiculturais, multiétnicas, cada uma em uma área diferente do mundo em desenvolvimento. A Rússia e a China viviam querendo entrar para o IBAS, porque elas achavam, por que nós não podemos entrar? Porque nós não somos democracias, não sei o que e tal. Bem, depois de um certo momento, para nós nos pareceu importante também, sem acabar com o IBAS, que hoje em dia nem sei se existe mais, porque ninguém mais fala, mas digamos, sem acabar com o IBAS, realmente usar o potencial dos BRICS. A China é uma grande potência econômica no mundo, a Rússia, um país importante, etc. Isso foi uma proposta do ministro Sergei Lavrov para mim. E eu, consultando o presidente Lula, concordei, e aí é que foi criado os BRICS. Depois, já no governo Dilma, foi criado o Banco dos BRICS, etc. Não incluía a África do Sul, por sinal. A África do Sul entrou depois. E o que aconteceu agora foi o seguinte, nas reuniões do G20, o grupo que te contava, desde a primeira reunião do G20, era os BRICS. Se você for olhar o Financial Times de 2009, 2010, 2008 mesmo, quando foi a primeira, e eu não estou falando para puxar brasa para minha sardinha não, porque não era eu, era o ministro da Fazenda. Eles davam mais atenção à reunião dos ministros da Fazenda dos BRICS do que à reunião dos ministros da Fazenda do G7. Porque tinha uma força, claro que grande parte era o crescimento da China, mas o Brasil ajudava ali a dar um pouco de poder brando àquela conjugação e aquilo reforçava. O que aconteceu agora? Eles não terminaram os BRICS, vai ter uma reunião no Brasil, mas vai ser uma reunião burocrática. Por que o Brasil perdeu? Além de perder mercado, quando se fala nos países árabes, pelas besteiras que foram feitas em relação à possível transferência de embaixada para Jerusalém, agora eles estão meio recuando, mas aí acaba ficando mal com todo mundo, porque, né, enfim. Mas países árabes, com a própria China, que o vice-presidente teve que ir lá consertar um pouquinho, mas falou mal da Rússia, sem usar a palavra Rússia, mas disse que tem países dos BRICS que praticam guerra híbrida, qual é que podia ser? Brasil não é, a Índia não é.
A África do Sul não é. Na China não podia ser porque ele estava lá, todo mundo deduz que é a Rússia. Enfim, então você tem uma situação em que o Brasil não é de confiança. Então o que eles fizeram? Eles não acabaram com os BRICS, está aí, porque ninguém vai desprezar o mercado brasileiro. O meu Brasil é o 5º país do mundo em população, agora o Paquistão está passando, mas é o 5º país do mundo em população, uma das 10 maiores economias, chegou a ser a 6ª, mas está seguramente entre as 8 maiores, então não vamos desprezar o Brasil. Óbvio, mas o que o Brasil perdeu? Confiança. Então a reunião importante que houve de países emergentes foi os RIC, que era Rússia, Índia e China, que já existia, mas que tinha sido ofuscada pelos BRICS. Agora acontece o contrário, os BRICS desaparecem, saem de cena, viram uma coisa burocrática e os RIC voltam a ser os mais importantes.